Olá, queridos alunos do 8º ano/9, sejam bem-vindos a essa transmissão. E nessa nossa segunda aula nós vamos continuar falando um pouco sobre as influências da Revolução Industrial no território europeu, no continente europeu, todas as intervenções que começaram a ocorrer na Europa e, consequentemente, a corrida também dos países europeus pela modernização dos seus parques produtivos e industriais, tendo em vista que agora, a partir de meados do século XVIII, a Europa está vivendo uma nova realidade, uma nova fase, de intervenção, fluxo produtivo, econômico, até mesmo a inserção de novos meios e métodos de interligação entre esses países europeus com o intuito do escoamento da produção, certo? Então, nós vamos falar agora sobre a influência de dos demais países na Europa, principalmente da França, que também acaba se tornando aí com o passar do tempo uma das principais potências produtivas no continente europeu, tendo em vista que a França buscava justamente uma adequação, da sua produção, da sua produtividade, para não perder concorrência, mercado consumidor para as indústrias inglesas. Importante nós reiterarmos e lembrarmos que o berço da industrialização, da modernização industrial na Europa ocorreu na Inglaterra a partir de meados do século XVIII. A Revolução Industrial ela está subdividida em 3 fases, e essas 3 fases basicamente são o quê? Uma evolução do processo de modernização de produção, não só na Inglaterra, como em demais países europeus, que gradativamente começam a acompanhar esse movimento de modernização e ampliação da produtividade. Então, a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, Inclusive, nós temos aí as máquinas a vapor como uma das principais referências da modernização e do aumento da produtividade nos países europeus. Posteriormente, nós temos o surgimento da lâmpada incandescente, nós também temos a propagação de instalações elétricas no continente europeu, na Inglaterra e em demais países da Europa, e a França, como uma importante concorrente do comércio inglês, também buscou se adequar em relação a essas práticas que já vinham sendo inseridas na Inglaterra e que vinham gerando um destaque econômico-financeiro significativo para os ingleses. Então, com o intuito de não perderem mercado consumidor, a França também começa uma ampla corrida para a modernização da sua produtividade. É importante nós reiterarmos que uma das principais produções nesse momento, em meados do século XVIII na Europa, era a produção têxtil, ou seja, a produção de tecidos. O tecido era um dos principais produtos já produzidos na Inglaterra e em alguns outros países da Europa, como Portugal e França, inclusive, e que a partir daí essa produção ela vai se ampliar, tendo em vista que agora as máquinas de tear automatizadas, a vapor, diga-se de passagem, elas começariam ali a promover uma ampliação dessa produção. Então os franceses eles também buscam essa adequação, inclusive indivíduos foram contratados para se deslocarem não só para a Inglaterra, mas também para a França, para viabilizar o funcionamento dessas máquinas a vapor dentro das indústrias. Mas é importante nós lembrarmos também que foi um momento de impactos desastrosos, porque nós tivemos nesse período também muitas pessoas acidentadas dentro das indústrias, tanto inglesas como francesas, portuguesas e nos demais países da Europa que estavam vivendo essa modernização. Então nós tivemos um aumento de acidentes de trabalho, dos acidentes no ambiente de trabalho, se ampliaram significativamente porque muitos indivíduos eles não tinham habilidade para lidar com essa nova tecnologia e acabavam ali tomando algumas atitudes inadequadas, até porque não havia uma preocupação efetiva com a preparação desses indivíduos para lidar com essa tecnologia. Ou seja, a grande maioria dos próprios
operários, eles não estavam adaptados a essas tecnologias e eles tinham dificuldade para manuseá-la. Então, só os técnicos que dominavam esse funcionamento que tinham ali um maior conforto para lidar com essas máquinas. A grande maioria dos operários foi colocada nas áreas de produção de forma, diga-se de passagem, despreparada, ok? Sem nenhuma efetiva formação ou até mesmo acompanhamento do funcionamento dessa nova tecnologia, o que acabou gerando diversos prejuízos, inclusive algumas pessoas perderam a vida, até mesmo nessas indústrias, nesses parques industriais europeus, né, com o intuito de manterem ali o seu trabalho, de conseguirem se manter no trabalho, mas que não estavam ali adaptados para lidar com essas novas tecnologias que estavam sendo inseridas gradativamente no sistema produtivo. Então essa foi uma das grandes e principais características aí do processo revolucionário industrial na Inglaterra e nos demais países europeus e que acabou influenciando positivamente e negativamente a sociedade europeia, tendo em vista que nós temos prós e contras. Isso é muito importante nós reconhecermos. Movimento revolucionário inglês, essa revolução, mudança no processo, no sistema organizacional europeu, inglês e dos demais países da Europa, acabou gerando pontos positivos e negativos. Isso é muito importante nós reconhecermos e entendermos. Como ponto positivo, nós tivemos o quê? A grande ampliação e o potencial produtivo em um curto espaço de tempo, que foi uma característica positiva, ok? Justamente para atender às necessidades, desde as básicas até as complementares desses indivíduos que viviam na Europa, tá certo? Na nossa próxima transmissão, nós vamos falar sobre mais algumas características desse movimento revolucionário industrial na Europa. Tá certo? Até a próxima, fiquem todos bem e até a nossa próxima transmissão, se Deus quiser. Tchau, tchau.